Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, irmãos. Amém. Sentados aqueles que podem. Abra sua Bíblia novamente no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 19 e 20. João, capítulo 16, versículos 19 e 20. A transformação do mundo passa pela família. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, ele nos coloca a presença, de certo modo, paradoxal do ressuscitado. E padre, o que quer dizer isso aí? Né? Se a gente pega o dicionário e vai nessa palavra paradoxo, né, é um termo tanto quanto filosófico, mas é importante porque a vivência da nossa fé está toda ela permeada de paradoxos. Então, o paradoxo consiste numa proposição aparentemente absurda, resultante da união de ideias contraditórias. Então, é aparentemente, é só aparência. Robert Hugh Benson, um escritor famoso do começo do século XX, era protestante anglicano e se converteu à fé católica, se tornou presbítero católico e escreveu diversas obras católicas, dentre elas uma que é indicada pelo menos pelos dois últimos papas, Papa Bento XVI e Papa Francisco, que se chama O Senhor do Mundo. Com uma lucidez, há 100 anos atrás, ele conseguiu descrever a situação do mundo de hoje. E ele também escreveu um livrinho pequenininho, vale a pena ler, muito fácil de ler, que se chama Os Paradoxos do Cristianismo. O cristão, ele conjuga no seu dia a dia, portanto, realidades aparentemente contraditórias e até mesmo opostas. Por exemplo, divino e humano, santidade e pecado, autoridade e liberdade, alegria e dor e tristeza, vida e morte, que é o contexto em que nós estamos. Pega aí o versículo 19 e 20 do capítulo 16. Jesus compreendeu que eles, quem? Os discípulos, queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estás discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Versículo 20. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Estamos aí diante de um paradoxo que faz parte da nossa vida, tristeza e alegria. Vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês, ela vai se converter em alegria. Uma vez eu fui visitar uma pessoa doente, muito cristã, muito católica, muito devota, por sinal. Isso faz toda a diferença, aliás, em qualquer situação, não só na enfermidade, né? E às vezes eu pergunto, né, como a senhora está, como o senhor está? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa língua às vezes nos coloca em armadilhas, né? A gente tem que, tudo bem, tudo bem. Aí você chega no velório, tudo bem, né? Não dá, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E a pessoa ali enferma, geralmente no hospital dá para a gente ler porque que a pessoa tá ali, né? E a pessoa muito, muito tranquilamente, padre, estou muito bem, com a graça de Deus. A pessoa doente no hospital, Deus está tomando conta de mim, Deus está me ajudando aqui, né? Então, humanamente, olhando até, se trata de uma contradição. Mas Nosso Senhor, Ele está falando da ausência dele, da ausência que deixaria, de certo modo, os discípulos como que sentidos pelaquela ausência. Dos 3 dias no sepulcro, é verdade, a tristeza dos discípulos, a alegria do mundo que pensavam ter matado nosso Senhor. Mas Nosso Senhor também, Ele fala
da sua partida desse mundo, da sua subida aos céus, a festa da Ascensão, que nós vamos celebrar no próximo domingo aqui no Brasil. Né? Os apóstolos viriam ao Nosso Senhor sendo elevado ao céu, porque do céu ele veio, para lá ele haveria de voltar. Nosso Senhor, ele acalenta o coração dos discípulos, dizendo: eu não vos deixarei órfãos. E é preciso, de fato, que o Senhor suba aos céus para que o Espírito Santo seja derramado, para que o Espírito Santo infunda no coração dos discípulos e nos nossos corações a alegria da presença do ressuscitado na igreja. E aqui nós estamos diante de mais um paradoxo, o mistério da nossa fé, da presença, ausência do ressuscitado. Por que presença, ausência? Porque nós não o vemos fisicamente, mas o contemplamos em virtude da fé. Desse modo, eu gostaria que você gravasse bem no seu coração: o cristão, ele é capaz de, fortalecido pela graça, e jamais, sem a graça, sem a virtude da graça, de mesmo na dor, na tristeza, de uma enfermidade, de uma tribulação, na angústia, conservar a paz e a coragem e até mesmo a alegria, como eu disse para vocês, dessa situação da visita a um enfermo que eu fiz. E não desistir jamais. Eu pedi que fosse colocado na matriz hoje um quadro pequeno, mas ele é muito significativo para os tempos que nós estamos vivendo. Ele está ali, debaixo do Sagrado Coração de Jesus. Pediria que algum cerimoniário trouxesse para mim, com muito cuidado, porque aqui eu trago um exemplo para vocês de como é possível viver determinadas contradições para o mundo, mas em virtude da fé. É possível ser felicidade, é possível ser uma pessoa alegre, é possível encontrar a paz, é possível encontrar um sentido para a vida e para a família, mesmo na tribulação, na dor e no sofrimento. Eu tenho um exemplo aqui da beata Elisabetta Canori Moura e a conversão do seu marido e a salvação da sua família. Mais um. Temos aqui, pedi para colocar Santa Rita, Santa Mônica ao lado de Nossa Senhora, para que as mulheres de fé, sobretudo, não perdessem a esperança, porque se a transformação da sociedade passa pela família, segura essa, a transformação da família passa pela mulher. A transformação da família passa pela mulher. Você, mulher, recebeu uma missão grandiosa de Deus. É uma responsabilidade tremenda, sem dúvida nenhuma. Mas por isso tem muita graça de Deus sobre as mulheres. Porque a transformação das famílias passa por elas. E aqui nós temos um exemplo de uma mulher, né, que viveu no século XVII. Naquele tempo tinham os acordos para casamento. Eu vou contar resumidamente, nós vamos voltar a falar dela outras vezes, né? E teve a má sorte ou a providência de se casar com um homem terrível, ímpio, de marca maior, né? Ímpio de marca maior. Vou dizer apenas duas coisas, né? Extremamente violento. Um homem extremamente violento dentro de casa. Adúltero. Tinha relações extraconjugais, fora do casamento. E quando vinha dentro de casa, agia com extrema violência. E tentou, inclusive, matá-la, matar a sua esposa. A ponto de que os próprios padres que a acompanhavam, que eram seus diretores espirituais, a orientaram à separação de corpos, porque a igreja, ela não existe divórcio para a igreja. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas a igreja sempre aconselha, quando a integridade física de um dos cônjuges vem ameaçada, que se separe os corpos, para que não aconteça, para evitar um dano maior, um mal maior. E sabe qual foi a resposta dela? É claro que nesse momento ela já estava
tinha toda uma intimidade com Nosso Senhor, uma mulher de profunda oração. Ela tinha um quadro da Sagrada Face dentro da sua casa, que ela rezava. E aquele quadro se tornou um quadro milagroso, muitas graças, inclusive altos prelados da Igreja Católica receberam graças por aquela imagem que a Beata Elisabeta Canori Moura rezava, dentro da sua casinha, dentro do seu quartinho simples. Deixa eu dizer que por causa dessa situação do marido, muitas vezes é ela que tinha que custear o pão de cada dia para as suas 2 filhinhas que ela teve. E diante daquele conselho do seu diretor espiritual, aconselhando mesmo a separação de corpos, porque o marido estava tramando contra a sua vida, o que ela responde? Não. Deus não me entregou Ele só para essa terra, só para essa vida. Deus me entregou para que eu o salvasse. Deus me deu 2 filhas para que eu as salvasse. E ela disse aos seus diretores, isso é um ato de fé. Se não tem fé, nem entende. Portanto, eu volto para dentro da minha casa e vou trabalhar na salvação do meu marido. Vou oferecer cada oração, cada lágrima, cada sofrimento pela salvação dele e para que minhas filhas cresçam no caminho da graça de Deus. Lutou muito. Mulherzinha sofreu. Olha. E morreu sem ver a conversão do marido. Se bem que ela já tivesse dito que do céu ela ia interceder com muito mais força por ele. Vocês podem até ver, quem chegar mais perto do quadro vai ver ela com as suas 2 filhinhas aqui. Ela tem uma cruz no peito, porque ela se tornou terciária de uma ordem chamada Ordem dos Padres Trinitários. Portanto, ela teve os seus votos, seu compromisso. Tem aqui no cantinho o quadro da Sagrada Face, que era venerado por ela. E lá atrás nós temos, meio que na sombra, a figura do marido. Pois bem, a virtude da fé é maravilhosa, né? E ela dizia, e o que eu não puder fazer na terra, eu farei no céu. Qual que vocês acham que foi o fim da vida do marido dela? Deus desampara quem reza? Não. A conversão desse homem foi uma conversão tão profunda. Ele entrou numa vida penitente tão profunda que esse homem morreu num alto estado de graça de Deus. Virou padre. Morreu padre. Sacerdote da Igreja Católica. Então nós vamos deixar esse quadro na Igreja Matriz para que vocês se lembrem de que não estão sozinhos. Nós vamos trazer exemplos de homens aqui também. Senhores, não estão sozinhos. Senhoras, não estão sozinhas. Existe uma multidão. É claro que isso não dá ibope em novela, porque a novela quer destruir a família. Isso não dá ibope nos planos de governo, porque o governo atual quer destruir a família, mas vai cair das pernas, com a graça de Deus. E na hora que cair, eu mando tocar o sino, não se espantem comigo. Porque nós temos que lutar com bravura pelos valores da vida, da família e da pátria, da nação. Mas essas situações como essa, testemunhos como esse, nós temos que trazer para fora e mostrar e dizer, olha, isso é a família de Deus. Isso é vida de quem tem fé. E que Deus não abandona. Então eu apresento para vocês hoje mais uma amiga espiritual da nossa paróquia, Beata Elisabeta Canori Moura. Bom, principalmente as irmãs, eu vou mandar abrir isso aqui a partir de amanhã, para quem quiser chegar lá perto, rezar para ela, vou mandar fazer folhetos com o resumo da vida dela, com a oração dela, vou mandar uma carta para Roma pedindo uma relíquia dela para trazermos para esta igreja, porque é isso que tem que brilhar diante das nossas famílias, é isso que tem que brilhar diante das nossas crianças, diante dos nossos jovens, é isso que nós temos que falar. Obrigado, Lucas, senão vai doer seu braço, pode voltar. É isso que nós temos que falar, irmãos. Quando estamos no caminho
do serviço, no caminho de casa. É isso que nós temos que falar. E daqui por diante, mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Estamos começando hoje a primeira missa da família semanalmente. Ainda temos lugares vazios na nossa igreja. Mas Nosso Senhor e Nossa Senhora sabem direitinho quem precisa estar nessa missa, quem precisa participar. E por que precisa. E nós precisamos entender que para que essas pessoas cheguem, nós precisamos ser canal da graça na vida delas. Precisamos voltar para casa, falar para os nossos vizinhos da missa da família, falar para os nossos colegas de trabalho. Evitar gastar, irmãos, nossas conversas com coisas desnecessárias, às vezes falando mal da vida dos outros, às vezes reclamando, às vezes murmurando, às vezes ruminando coisas que eram para ter sido jogadas fora. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar da vida dos santos, como a nossa Beata, que foi apresentada nessa noite. Vamos falar do poder transformador da palavra de Deus. Vamos falar das graças do Espírito Santo. Vamos falar do que o Senhor está começando a fazer e já está fazendo por uma missa como essa aqui em Franco da Rocha, a missa pelas famílias. É preciso que você hoje, mais do que nunca, assuma essa tarefa, assuma essa missão de ser um apóstolo, uma apóstola da família. E de uma forma muito breve, eu já poderia encerrar a homilia aqui tranquilamente, mas para falar brevemente da primeira leitura, eu gostaria de falar de 3 características, portanto, da família cristã. E que nós vemos na vida dos santos, vimos na vida da Beata, e precisa se traduzir no nosso dia a dia, na nossa vida. A segunda leitura nos mostrou de uma forma maravilhosa. Atos dos Apóstolos 18, 1 a 3. Pega comigo rapidamente. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila. Um pouquinho mais adiante, Paulo entrou em contato com eles. Versículo 3. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Pois bem, 3 características da família cristã. Primeira, são religiosos, é religiosa. Segunda, são trabalhadores, são gente honesta, são gente de trabalho. Terceira, são acolhedores. Então, a primeira característica da família cristã, uma família religiosa, ou seja, ela vive a virtude da religião. O que é viver a virtude da religião? É dar a Deus o que pertence a Deus, o que é de Deus. E o que Deus merece? A nossa adoração, o nosso culto, o nosso agradecimento. Portanto, praticar a virtude da religião, ou seja, sermos famílias religiosas, significa dar a Deus aquilo que é de Deus. E como que o católico vive a virtude da religião? Mediante sacramentos. É dar a Deus aquilo que é de Deus. E é claro, receber as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Segundo, viver os mandamentos. Vivendo os mandamentos, nós estamos nos pautando pela virtude da religião. E a oração, e a vida de oração. As nossas casas precisam ser lugar de oração. Meu irmão e minha irmã, nem que seja para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Se não tem o cônjuge, se ele é ímpio, se ela é ímpia, chama o filho. Se não tem quem reze em casa, tem o seu oratório ali, acenda uma vela na hora da sua oração. Não deixa aceso durante a noite, porque se depois pega fogo, ainda vão falar que a culpa é da igreja. Mas para mostrar, para dar testemunho de que a oração, de que a fé é a luz que a família precisa. Segunda coisa, o trabalho, a dignidade do trabalho. Vocês viram que Paulo, assim como os outros cristãos, tinham cada qual sua profissão. Eram inclusive construtores de tenda. Pois bem, marido e mulher são exemplos de trabalho, cada qual naquilo que lhe cabe. Se o marido
é a cabeça da família, assim como Nosso Senhor é a cabeça da igreja, Ele é o provedor, Ele é o cuidador, Ele é o defensor. Com essa história de a luta contra o machismo, esse feminismo avassalador, a flor da pele, o homem muitas das vezes está deixando de ser chefe de família, está deixando de ser varonil, está deixando de ser o defensor, o cuidador da mulher, dos filhos, para ser uma tora de madeira que nada faz, que para nada serve. Vejam como que a novela, as ideologias fizeram muito bem o seu trabalho. O homem que dá um passo atrás, como se a mulher fosse responsável por tudo. Não, cada qual no seu lugar. E a mulher, ela deve ser valorizada. Pelo fato dela ficar em casa, cuidando de casa, cuidando dos filhos, é trabalhadora. Isso é trabalho, e é um trabalho muito digno. É por esse trabalho que passa a transformação da nossa sociedade. Portanto, a presença da mulher em casa, cuidando da casa, deve ser promovida e estimada. Não é vergonha para a mulher ser dona de casa, assumir o papel de mãe. É claro que, dadas as necessidades, em muitos casos a mulher precisa, com os filhos, trabalhar para complementar a renda da família, Mas nós não estamos falando via de regra, porque o papel da mulher é um papel muito bonito dentro de casa. E a terceira característica da família cristã é uma família acolhedora, profundamente acolhedora. Mas atenção, é acolhedora na promoção do bem e não do mal. Deixa eu dizer uma coisa, o lar cristão não é casa da mãe Joana, onde rola de tudo. Principalmente se tem criança pequena. E quem modera? O pai e a mãe. E quem corrige? O pai e a mãe. E quem freia exagero? O pai e a mãe. O lar cristão, ele acolhe parentes, amigos e os necessitados. Mas cuidado com as falsas amizades e más influências. Elas devem ser evitadas. Se entra uma má influência dentro de casa e está havendo, corrige. E se não aceitar a correção e continuar, põe limite, põe fronteira. Aqui é um lar cristão. A influência aqui quem tem é o evangelho. É a verdade, são as virtudes, são os valores. Porque se continuar, vai despencar todo mundo das pernas. Então, 3 características da família cristã. São religiosos, são trabalhadores e são acolhedores. Irmãos, a transformação do mundo passa pela família. Amém? Nos Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de um tempo de forte difusão da fé católica. E para que isso acontecesse, a presença das famílias e a acolhida das famílias, a vivência das famílias da fé, foi algo muito, muito, muito importante. Nós vemos aqui 3 famílias que acolheram a fé, que viveram a fé. Você pode ver aí nos versículos 1 e 2, um casal muito importante, discípulos de São Paulo, Áquila e Priscila. Depois, no versículo 7, você vai ver Tício Justo, também acolheu na sua casa. E depois Crispo, o chefe da sinagoga. A transformação do mundo passa pela família. E aqui eu pediria que você fechasse os seus olhos.